Ele já escreveu, abre aspas, certo dia parei para observar as mulheres e só pude concluir uma coisa. Elas não são humanas, são espiãs. Espiãs de Deus, disfarçadas entre nós. Fecha aspas. O autor é Luiz Fernando Veríssimo, um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. Eu sou um grande admirador do gênero feminino em geral e do gênero feminino brasileiro em particular, né? Inclusive casei com uma mulher. Já foi hoje em dia a gente pode dizer que foi uma escolha, né? Escolhi casar com uma mulher e não tenho queixas. É uma mulher que se diferencia das outras pela beleza, antes de mais nada, né? E é uma coisa diferente na mulher brasileira, né? Um certo, sei lá, uma certa aura, né? que a distingue. Acho que é por aí. Pelas lutas, conquistas históricas, ambições e dedicação, a equipe do Revista quer parabenizar todas as mulheres. Você, mulher, receba o nosso abraço. Direito e Cultura, aspectos jurídicos da gestão e produção cultural. Esse é o título da publicação que chega às livrarias essa semana. A obra, dividida em 11 capítulos, traz temas jurídicos que se aplicam à indústria cultural e foi escrita no formato de manual para facilitar a informação sobre direitos e deveres dos responsáveis pela produção cultural. Nós vamos conversar agora com o advogado Rafael Neumann, que é um dos coordenadores e autores desse livro. Primeiramente, doutor, muito obrigado aqui pela participação aqui na revista. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Tá joia. Para a gente começar, doutor, o livro ele tem uma proposta de ser um manual de consulta? Sim, justamente. Ele traz esse tema que é um tema um pouquinho complexo, que é o direito, mas sempre com essa finalidade didática, de passar para o público-alvo, que são os produtores e os artistas, a abordagem do direito aplicado às atividades culturais. Então a gente optou por fazer um manual um pouco mais simples, embora bastante abrangente, em 11 capítulos, para que possa ter essa proximidade com esse público, para que os artistas possam ler e se identificar com o conteúdo que está lançado na obra. Antigamente, doutor, quando a gente falava em direito e cultura, só se pensava em direito autoral. Como que isso mudou atualmente? Mudou, na verdade, o direito aplicado à cultura ele é mais abrangente do que estritamente o direito de autor ou o direito autoral. Hoje nós temos as mais variadas gamas de ramos do direito aplicados à atividade econômica da cultura. Leis de incentivo, por exemplo, é um outro assunto que logo vem à tona, né? A gente sempre pensa nos mecanismos de financiamento que são estabelecidos pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria de Estado da Cultura dos diversos estados. Nós temos também alguns temas um pouco mais complexos que são decorrência da profissionalização do setor. Por exemplo, direito tributário aplicado à cultura ou direito administrativo aplicado à cultura. Então, hoje, o entendimento do direito à cultura, o entendimento desse ramo do direito, ele é mais abrangente, ele vai além do direito de autor. E os artistas, os produtores culturais, né, os gestores culturais, eles têm essa nova concepção, esse novo olhar? Eles, muitos sim, alguns ainda estão conhecendo, eles estão caminhando para se profissionalizar, para se especializar. Existem hoje pós-graduações de gestão cultural em que temas do direito são abarcados. Então, é uma tendência do mercado essa profissionalização, essa busca pelo conhecimento que vai trazer maior segurança e maior tranquilidade no exercício dessa atividade econômica e cultural. Me apropriando até um pouco de uma frase utilizada no livro, né, de Gutenberg à internet. Né? Como é que ficam essas questões relacionadas aos direitos autorais e direitos de imagem na internet, com essa mudança que a gente já percebe ao longo dos anos e desde o início? Eu acho a indicação bastante apropriada, Simone, porque você cita a criação da prensa, que nós temos lá logo após os idos medievais, né, o desenvolvimento da indústria gráfica, que surgiu a figura do editor de conteúdo, editor de obras, que era quem primeiro detinha os direitos sobre as publicações que iam ser levadas para o mercado. Logo depois veio então o interesse de se proteger quem criou, quem concebeu uma determinada obra, que é a figura do autor, a figura clássica do autor. Há pouco mais de um século não existia uma proteção como existe hoje. Essa figura ela teve essa proteção
incontestável durante bastante tempo, mas com a vinda da internet houve uma pequena mudança de pensamento, uma mudança de jogo. Hoje, a figura que se sobressai nas discussões do direito autoral, em muitos países inclusive, é a figura do usuário. É quem usa o conhecimento, quem está ali esperando a difusão do conhecimento. E a figura do autor, ela de alguma forma, ela perde um pouquinho a importância na maioria das discussões. Então, realmente, com a vinda desses dois mecanismos tecnológicos, né, a ideia da prensa e a ideia da internet, houve uma mudança dos valores e, naturalmente, o ordenamento jurídico ele é afetado por essa mudança de pensamento social. Sim, e quais seriam os direitos culturais? Direitos culturais, nós temos uma previsão constitucional, basicamente são os direitos de poder fruir, poder gozar da cultura e também poder publicar obras, poder criar obras, fazer uso da cultura ativamente, né? Também questão de proteção do patrimônio cultural seria um dos direitos culturais que são previstos constitucionalmente. Hoje já se tenta alçar tais direitos à qualidade de direitos sociais, ao lado da educação. Existe inclusive um projeto de lei, aliás, uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, de lançá-los como direitos sociais. Mas o direito do entretenimento, que é o que a gente abarca no nosso livro, ele na verdade são todas as áreas do direito, praticamente consideradas, objetivamente falando, aplicadas à atividade econômica da cultura. Então, vai além da discussão constitucional do que seriam e como se proteger os direitos culturais. A gente fala de todos esses ramos, leis de incentivo, direito autoral, direito tributário, pessoas jurídicas, ONGs culturais, com esse olhar do advogado especializado. E na justiça, quais são os maiores problemas da área cultural? A justiça ela ainda é muito povoada de ações, principalmente envolvendo direito de imagem. Quando a imprensa, por exemplo, faz uso indevido da imagem de alguém sem lhe pedir autorização ou sem pagar por tal utilização, ou eventualmente causa alguns equívocos, como cita o nome de uma pessoa errada ou num contexto errado. Mas direito autoral também ainda é um recordista das ações judiciais. O próprio ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ele é constantemente uma figura que aparece nos tribunais, ora como autor, ora como réu. Então esses dois temas são os que mais ocupam o dia a dia do judiciário. No livro vocês mencionam o direito de proteção à manifestação cultural, né? Vocês exemplificam até com os rodeios, a farra do boi, também que é uma tradição catarinense. Em Belo Horizonte, desde o nosso carnaval, a gente está tendo alguns problemas com eventos que acontecem. Como é que ficam essas questões no que envolve? É constitucionalmente garantido esses direitos, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem a regularização desses eventos. Como é que fica essa situação? Sim, a preservação do modo de fazer da sociedade é um direito constitucionalmente garantido. Isso se trata objetivamente de um direito cultural. A Constituição ela permite, como você coloca, a possibilidade de pessoas se reunirem pacificamente e espontaneamente, desde que sem fazer uso de armas. Então, para fins lícitos para fins pacíficos. Mas esse tipo de manifestação cultural espontânea, ela não depende de uma autorização governamental na maioria das vezes. Mas já é diferente da utilização, por exemplo, do espaço público para a realização de projetos culturais, projetos musicais, em que há a instalação de uma grande estrutura, instalação de arquibancadas, palco, equipamento de iluminação. Nesses casos, o uso do espaço público depende sim do procedimento que nós chamamos de licenciamento. Às vezes perante a prefeitura para liberar o espaço público, também perante o corpo de bombeiros para que eles tomem cuidado ali com a saúde e a segurança do público. Então, a gente tem essa possibilidade de manifestações espontâneas sem depender necessariamente de uma liberação dos poderes públicos, e há essa outra categoria de eventos que depende de uma autorização preliminar. E falta mais espaço, mais oportunidades para discutir a questão do direito cultural? Sim, esses espaços vêm sendo colocados, vêm sendo dados, né? Especialmente com o trabalho do Ministério da Cultura nos últimos anos, as últimas gestões, com a abertura desse importante tema que são as políticas públicas de cultura, que norteiam todo o pensamento cultural, toda a sistematização das regras e das normas da cultura está pautado pela chamada política pública de cultura. Existe então essa necessidade que vem sendo pensada pela administração pública.
Claro que ainda não é um procedimento completo, ele ainda vai levar alguns anos para que ele possa estar perfeito, homogêneo no país como um todo, desde o menor município do menor estado até as grandes metrópoles. Então, é um procedimento que está em discussão, trazer o direito cultural à tona na discussão legislativa, na discussão social. Doutor, e quem quiser adquirir o livro, além das livrarias, tem algum outro meio? Sim, o livro ele é distribuído pela Editora Del Rey, então nós temos as livrarias da Editora Del Rey e outras livrarias associadas, mas também é possível fazer a aquisição online do livro pelo site da Del Rey ou então pelo nosso site, que é o www.direitoecultura.com.br, que é um site, inclusive, que tem o propósito de manter sempre atualizado os usuários do nosso livro Direito e Cultura. Porque como a gente abarca várias áreas, essas áreas tendem a se desatualizar com o tempo. A atividade normativa ela é muito intensa e o site ele vem como essa ferramenta flexível para permitir a atualização. Lá, quem tiver interessado pode adquirir o livro. Tá joia, doutor. Muito obrigada pela presença. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, doutor. Os Correios estão disponibilizando, por meio de edital, cerca de 10 milhões para patrocinar projetos culturais, nas áreas de artes cênicas, visuais e integradas, dança e teatro, audiovisual, humanidades e música. Os patrocínios consideram projetos a serem desenvolvidos nos centros culturais Correios do Rio de Janeiro, Recife e Salvador, e também nos espaços culturais Correios de Fortaleza e Juiz de Fora. O Museu Nacional dos Correios em Brasília também está incluído. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março pelo site www.correios.com.br. No próximo bloco, uma reportagem especial sobre algumas doenças que são problemas de saúde pública no Brasil. E ainda as dicas para você aproveitar o final de semana. Não saia daí, o Revista volta já. A polêmica em torno do controle de material genético em pesquisas tem dividido opiniões entre os pesquisadores do assunto. Afinal, a legislação brasileira deveria mudar? A coordenadora do Centro de Estudos em Biodireito da PUC Minas, Maria de Fátima, deu a opinião dela no quadro Ponto de Vista. Muito se tem falado sobre a possibilidade de pesquisas com material genético humano. Surgiu um livro, até pouco tempo atrás, falando da vida de uma mulher, Henrietta Lacks, e que ela teve o seu material genético utilizado em pesquisas, inclusive foi possível descobertas, né, para o câncer, em relação à cura do câncer, em relação a esse material genético dela, mas ela não deu o consentimento. Então, é um outro aspecto que realmente se trabalha em relação ao material genético humano, porque antigamente a relação médico-paciente ela era uma relação vertical, de cima para baixo. O médico determinava, o paciente acolhia. Né? Hoje não, essa relação ela é uma relação dialógica, horizontal, onde na verdade o médico ele vai falar sobre os prognósticos, sobre as pesquisas, sobre a possibilidade dessa pessoa se inserir numa pesquisa genética e de outro lado o paciente ele tem que concordar. Não pode haver nenhuma retirada de material genético dessa pessoa sem a autorização dela enquanto sujeito de pesquisa. Então, isso é um aspecto fundamental da relação médico-paciente. É claro que nós precisamos de material genético para que haja evolução, para que se tenha descobertas, né? Sem material não vai haver pesquisa. Por outro lado, sem o consentimento dessa pessoa, a pesquisa não pode se realizar. A Organização Mundial de Saúde mostrou que a diabetes mais que dobrou nos últimos 20 anos. A doença, que atinge cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, no Brasil, é considerado um dos grandes problemas da saúde pública. Além da diabetes, a hipertensão também causa despesas enormes para o governo federal. Tratamentos, internações, consultas médicas, doenças que poderiam ser evitadas com a adoção de atividades físicas e melhoria dos hábitos alimentares de cada indivíduo.
Pensando nesses problemas, confira agora a primeira matéria da nossa série sobre saúde pública. Popularmente conhecida como pressão alta, a hipertensão arterial é uma das doenças com maior incidência no mundo. Somente no Brasil, cerca de 33 milhões de pessoas sofrem desse mal, que pode ser adquirido em consequência do estilo de vida ou em decorrência de doenças hereditárias, como diabetes. Pressão arterial é a força que o coração impulsiona o sangue para circular nos vasos pelo corpo. Existe a pressão arterial, que chama sistêmica, que é a parte esquerda do coração, manda para o corpo, e a parte direita do coração manda para o pulmão. E a pressão arterial, que a gente conhece, que usualmente as pessoas se referem, que é preocupante, né? É a pressão arterial do sangue que vai para o corpo. Então, o caso, e quando esse nível de pressão está acima do aceitável como normal, aí entra na faixa de pressão que a gente denomina de hipertensão arterial. Aferir a pressão arterial é a maneira mais comum de diagnosticar a doença, mas em alguns casos é importante prestar atenção ao surgimento de sintomas. Trazer alterações circulatórias no cérebro, nos rins e outras partes do corpo, dor de cabeça, tonturas, ou um cansaço mais intenso do que o habitual. O primeiro sintoma pode ser uma complicação, pode ser um infarto, pode ser uma alteração da função renal. Na hora de medir a pressão, é preciso ficar atento. Os níveis variam de acordo com a idade e o porte físico da pessoa. Para crianças, os níveis normais são geralmente mais baixos do que a gente sabe para adulto, né? Agora, para o adulto normal, a pressão em torno de 12/8 é o ideal. A recomendação é que a atividade física seja praticada no mínimo 3 vezes por semana. O exercício aeróbico é um exercício que trabalha a questão cardiovascular. Então ele ajuda a prevenir doenças relacionadas ao coração, hipertensão, infartos do miocárdio. Bem, além de também favorecer a quebra, né, a queima da glicose, quer dizer, diminuição da taxa da glicose sanguínea, caso essa pessoa venha a ter um diabetes. Depois de um problema de saúde, Dona Augusta aprendeu o valor da prática de exercícios. Eu tive um problema, comecei a sentir uma pressão no peito e quando eu fui ao médico, ele já me mandou diretamente fazer todos os exames. E depois ele, para ter certeza, eu tive que fazer o cateterismo. E quando eu fiz o cateterismo, 2 artérias estavam entupidas e todos os médicos me disseram: a sua chance foi a caminhada que você faz sempre. Se não fosse a caminhada, talvez você não tivesse conseguido o que você conseguiu, que foi a angioplastia. E hoje eu estou bem, controlo o colesterol com caminhada, com uma alimentação mais saudável. E faço yoga 2 vezes na semana e caminho 3 vezes, ou sábado, domingo, pode chover, pode o que for, eu não perco a caminhada. Com a prática de atividades físicas, é possível prevenir doenças, como hipertensão arterial, obesidade, diabetes, entre outras. E os benefícios podem incluir até a redução do consumo de remédios. Sempre fiz atividade física, há mais de 15 anos eu faço caminhada. E graças à caminhada que eu faço, eu consigo controlar meus níveis de colesterol e não tenho pressão alta. Se eu não caminhar, minha pressão sobe, mas caminhando eu não preciso tomar remédio. Minha pressão é normal. O diabetes é uma doença que também está na lista como um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. Ela afeta cerca de 12% da população e é causada principalmente pelo aumento do açúcar no sangue. Existem 2 tipos de diabetes, o tipo 1, que em geral acontece durante a infância ou adolescência, e o tipo 2, que está ligado a fatores hereditários, obesidade e sedentarismo. Outra forma de controlar e prevenir a doença é ter uma alimentação saudável. Doces, frituras e massas devem ser evitados. E a gente começaria com a salada, né, que é o essencial para quem tem diabetes. Eu indicaria esses folhosos verdes escuros. Esse cenoura, vagem, ela já tem uma quantidade maior de carboidrato, então indicaria uma porção média.
folhosos verdes escuros, os folhosos é liberado. E eu colocaria um parêntese em relação à batata, ao cará, porque tem uma quantidade muito grande de carboidrato. Podemos reparar também que tem muita fritura, é péssimo para quem tem diabetes, temos que evitar. As massas também, eu não acho legal também misturar a batata, o macarrão, o arroz, porque tem uma quantidade grande de carboidrato, então para o diabético que já tem uma dificuldade em metabolizar não é bacana. Dona Mercedes tem diabetes há 12 anos e para controlar a doença ela teve que mudar o estilo de vida. Eu tive que mudar todo o meu esquema de vida, né? Passar a fazer mais exercício, evitar certas comidas. Eu faço academia lá no meu bairro, que eu tenho problema também de coração, então eu tenho que fazer exercício leve, né? Não posso pegar peso. E se muitos falam que para viver não existe certo ou errado, ela mostra que já aprendeu a lição. Vai numa festa, come muito salgadinho, come muito doce, certo? Então é isso que eu acho errado. E a pessoa que não faz exercício, né? E precisa também manter um peso, né? A alimentação tem que ser balanceada, né? Então é o que eu faço, eu procuro fazer tudo direitinho, tudo dentro do limite, para, né? Para evitar que apareça coisa pior, né? A campanha de popularização do teatro e da dança acabou, mas isso não quer dizer que o teatro tenha saído de cena na capital. Neste final de semana, vários espetáculos recheados de estrelas consagradas se apresentam para os belo-horizontinos. Aqui eu cuido do meu irmão. Mas hoje foi a minha vez. O pai só chega à noite para descansar e para oferecer seu cheiro. A Companhia Casca, formada pelos artistas João Filho e Francis Severino, apresenta o resultado da 4ª edição do projeto Cena Espetáculo. É porque a gente mora longe. De que jeito? É porque a água demora mais para chegar até aqui. E o que é que tem? A peça Quintal explora o universo do poeta Manuel Bandeira e narra as aventuras de 2 irmãos unidos pela ausência do pai, obrigados a enfrentar os conflitos e descobertas da infância. É verdade. Não é não. É sim, foi o pai que contou. Deve ter sonhado. A apresentação acontece amanhã às 7 da noite no espaço do Galpão Cine Horto. Os ingressos custam R$20 a inteira. Eu tinha achado diferente, mas foi quando ele me contou que todo bebê quando nasce é feio. Depois de fazer muito sucesso em São Paulo, o espetáculo É Cuba, de Eurípides, estreia sua turnê pelo Brasil em Belo Horizonte. Pela primeira vez, o diretor mineiro Gabriel Vilela trabalha com o teatro grego. A peça marca a volta da consagrada atriz Valderez de Barros aos palcos. É Cuba se apresenta neste final de semana no Teatro Alterosa, sábado às 9 da noite e domingo às 7. Os ingressos variam de R$40 a R$50 a inteira. Neste final de semana, a Mimulus Companhia estreia o espetáculo Entre, no Teatro SESI Minas. A companhia de dança é conhecida pela inovação das coreografias e cenografia arrojada. Você pode conferir o espetáculo neste sábado às 9 da noite e no domingo às 8. Os ingressos custam R$40 a inteira. Arnaldo Antunes volta a BH com um novo show, A Curva da Cintura. A apresentação reúne clássicos da carreira do cantor e conta com a participação de convidados de peso. Olha só. Dá pra crescer. O cantor e compositor Arnaldo Antunes e o guitarrista Edgar Escandurra sobem ao palco do Grande Teatro do Sesc Paládio, com o novo show A Curva da Cintura. Assim como o pensamento. Resultado do CD lançado em 2011, o novo álbum traz canções como Se Você e Muito Além, passando por sucessos consagrados, como Música para Ouvir e Fora de Si. Além disso, Antunes e Escandurra
homenageiam compositores que fazem parte das referências musicais deles. As apresentações acontecem no sábado às 9 da noite e no domingo às 7. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 60 a inteira. Terra, pé, a terra, pedra, terra, céu, da tela, terra. Depois de 17 edições apresentando revista, é hora de me despedir. Hoje é dia de agradecer a toda a equipe da PUC TV pelo apoio, companheirismo e paciência. Um muito obrigado à equipe técnica, aos editores, aos estagiários e a toda a coordenação pela oportunidade e pelos ensinamentos. Um muito obrigado a você por essa companhia. É hora de assumir e partir para novos desafios. A gente se vê em breve. Obrigada, Cadu, e muito obrigada por participar e fazer o nosso programa toda semana. Eu que agradeço. E eu te espero na semana que vem. Continue nos acompanhando também em nossas redes sociais. Tchau!